Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. E no prólogo nós estamos na seção que pode ser muito bem intitulada de Aviso contra o Adultério. Esta seção compreende todo o capítulo 5º. E hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 5º, versículo 3º, que diz assim para nós: Pois os lábios da estranha destilam mel, e mais suave que o óleo é o seu paladar. Prestemos muita atenção. A palavra que aparece aqui, que nós traduzimos por estranha, que também pode ser traduzida por estrangeira, zará, esta palavra hebraica, ela ganhou uma força tão grande e nos escritos do Antigo Testamento, muitas vezes aparece de forma figurativa como sinônimo de idolatria, como sinônimo de apostasia, que é o abandono da fé para seguir outros deuses. Enfim, é uma palavra que tanto percebam a gama de significados que esta palavra possui. Pode ter o sentido da mulher estranha, a mulher que pertence a outro e que tenta atrair. Pode ter o significado de uma pessoa estrangeira, uma mulher de uma outra nacionalidade que pertence a um outro povo, como também pode ter o sentido do pecado da idolatria, do pecado da apostasia, do abandono da sã doutrina. Obviamente que no contexto desta sessão, todos estes significados se mesclam, porque se trata aqui no ensinamento trazido pelo autor do livro dos Provérbios, de uma advertência para buscar sempre, através da sabedoria, permanecer fiel à lei de Deus e, consequentemente, permanecendo fiel à lei de Deus, permanecer fiel aos seus princípios, aos seus valores pessoais, permanecer numa relação saudável, numa relação de santidade, uma relação de santidade com o próximo, com as pessoas. E isso só é possível quando você permanece na fidelidade ao Senhor. Eu vou reler este versículo. Pois os lábios da estranha destilam mel, e mais suave que o óleo é o seu paladar. Este versículo, portanto, ele nos adverte a respeito do perigo da sedução do pecado. Não só o sexual, também o sexual. Mas todo engano que se apresenta como doce e suave. A mensagem aqui é claríssima. Nem tudo que parece doce é bom, e nem tudo que encanta conduz à verdade. É um alerta que o Senhor está fazendo para nós. Cuidemos. A bondade nem sempre é doce. Os lábios da estranha destilam mel. Mel é doce ao paladar. Mas nesse caso aqui, esse mel que provém dos lábios da estranha pode até ser doce ao paladar, mas ele produz amargura.
E nem tudo que encanta conduz à verdade, nem tudo que é suave conduz à verdade. Há um encantamento que atrai exatamente para a morte, para a perdição. Meus queridos, portanto, nós precisamos nos questionar de que modo que eu tenho lidado com as propostas que o mundo traz para mim, com o intuito de mostrar-se como melhor, como mais vantajoso no que diz respeito ao caminho de Deus. O mundo vem trazer propostas que se apresentam como melhores, como mais vantajosas do que a proposta de Deus. Observem, mais suave que o óleo é o seu paladar. O óleo, na Bíblia, muitas vezes aparece como sinônimo de força, como sinônimo de unção. Os guerreiros costumavam banhar-se de óleo para que no combate, principalmente no combate corpo a corpo, pudessem se desvencilhar com mais facilidade da tentativa do seu oponente de paralisá-lo, de derrubá-lo, de agarrá-lo. O óleo, portanto, representava esta capacidade de desvencilhar-se, mas ao mesmo tempo a força. A força para o combate. O óleo também representava a unção. Representava, portanto, que aquele que recebia o óleo consagrado, este se tornava repleto do Espírito Santo para que pudesse executar o plano de Deus. E, ao mesmo tempo, o óleo era medicinal. O significado do óleo na Bíblia, portanto, está relacionado a uma relação direta com a força de Deus, o poder de Deus, com a unção de Deus, ou seja, a santificação de Deus, a condução de Deus, e com a cura, o remédio que Deus proporciona aos seus que reconhecem a sua fraqueza e que querem ser transformados pela força do Senhor, pela graça de Deus. Este versículo está dizendo que nos lábios da estranha, ou seja, nos lábios da tentação, nos lábios do pecado, há uma suavidade que é superior à do óleo. É exatamente deste modo que a tentação se apresenta para nós. Faça um exame de consciência e se pergunte: até onde eu tenho sido permissivo com o mal? Até onde eu tenho sido atraído pela suavidade, pela sedução do pecado? A tentação revestida de palavras doces, as falsas doutrinas e ideologias que afastam o coração de Cristo e nos fazem nos rebelar e que se apresentam como mais suaves que o óleo. Apresentam o óleo, na verdade, ou seja, a unção de Deus, a força de Deus, a cura de Deus, como se fosse algo muito exigente, algo muito pesado, algo insuportável ao homem, às capacidades humanas. Quantas vezes o pecado é mais atraente e nessa sua atração, porque está apresentando aquilo que é prazeroso a nós, aquilo que massageia o nosso ego, aquilo que faz com que nós possamos nos deleitar de forma prazerosa. Porque muitas vezes o pecado atende
as nossas necessidades mais imediatas, ou aquilo que nós julgamos ser necessário e que, na maioria das vezes, nem necessário é. E, ao contrário, apresenta o caminho de Deus como um fardo pesado. As propostas de Deus são demais, são ruins, são propostas que exigem demais. O pecado vem falar de docilidade, Jesus vem falar de cruz. O pecado apresenta um caminho largo, Jesus vem falar de porta estreita para se chegar ao céu. É exatamente deste modo que o mal se apresenta a nós. Mas no final das contas, o mal só quer a nossa perdição. São Paulo já nos advertia, e o mal ele nunca vem manifestando-se do modo como ele realmente é. São Paulo já nos advertia. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, o versículo 3 diz assim: pois virá tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres. Ou seja, São Paulo está alertando para aqueles que não suportam a sã doutrina. Isto é, aqueles que ouvem a verdade, mas a verdade não é do agrado deles, não ouvem o que agrada. Então não suportam, porque a sã doutrina não está confirmando-os em seus desejos, em seus pecados, naquilo que lhes apetece, naquilo que lhes agrada. A sã doutrina permanece fiel à verdade, porque a sã doutrina é baseada na verdade, porque a sã doutrina é exatamente a portadora da verdade. E, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo comichão, está coçando os ouvidos, né? Com os ouvidos impacientes, se rodearão de mestres, ou seja, irão atrás de gurus que lhes falem o que eles querem ouvir. Irão atrás de mestres que não os farão crescer enquanto pessoa, enquanto seres humanos, enquanto cristãos, mas os farão permanecer na sua imaturidade humana, na sua imaturidade da fé. Os farão submergir, afogar-se nos próprios desejos. E nós estamos vivendo uma época em que isso está presente no mercado. O que mais temos no momento são pessoas que falam o que nós queremos ouvir. E nós saímos em procura, saímos à caça desses mestres, para que eles nos agradem, para que eles falem não aquilo que necessitamos, mas aquilo que queremos. Não nos deixemos deleitar pelo mel e pela suavidade do pecado, do mal. Mas suportemos o fardo do Senhor, que é suave, que é doce. É fardo, mas é suave e é doce de verdade, porque nos leva a algo que é muito mais saboroso que o favo do mel. Nos levará à contemplação da glória celeste, nos levará à eternidade feliz em Deus. Vale a pena, portanto, fazer renúncia. Vale a pena, portanto, abrir mão dos nossos maus desejos para poder estar com Deus. Porque Deus não nos tira nada, ao contrário, Ele nos dá tudo. Aquilo que julgamos estar perdendo, como diz Paulo, não passa de esterco diante do supremo bem, que é ter Cristo. Que nós possamos nos decidir pela fidelidade ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.